Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Leonardo Clovier e estarei aqui nesse vídeo dando continuidade no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no projeto Escola Bíblica Online, cujo nosso objetivo é levar o estudo da Palavra do Senhor àqueles que não conseguem estar presencialmente na igreja, tá bom? Não temos o objetivo de substituir a Escola Bíblica Dominical que tem nas igrejas, e algumas igrejas já descobri que tem outros dias também. Então, o nosso objetivo não é substituir, pelo contrário, é complementar essa aula, onde na maioria das igrejas são boas, tá bom? E alcançar aqueles que não têm oportunidade de estar presencialmente dentro de uma igreja. Antes de entrarmos na lição de hoje, a lição de número 2, que vai nos falar acerca da primeira mulher, gostaria de estar fazendo com você uma breve oração. Você que pode, esteja orando conosco em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui, Senhor, compartilhando da Tua Palavra. Eu quero te pedir, ó Deus, seja conosco, ó Pai, nesse momento. Usa, meu Pai, como canal, como instrumento de bênçãos na vida daquele que me ouve. E esse, ó Pai, qual está ouvindo a Tua Palavra, que o Senhor possa tocar nos corações e na mente, para que possamos ouvir, guardar e entender a Tua Palavra. Seja conosco e conduza a direção dessa lição, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos entrar na lição. O tema da lição é a criação de Eva, a primeira mulher. Aqui, como demonstrado já na primeira lição, temos o texto áureo e a verdade prática. Estarei lendo. Diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E a verdade prática é: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. É o que estaremos discorrendo ao longo dessa aula. Essa lição ela vai nos trazer, tem 3 objetivos específicos. Primeiro diz, apresentar a mulher no plano de Deus. Então, ao longo da aula, vamos apresentar realmente a mulher, para que a mulher foi criada, qual o papel da mulher dentro do plano do Senhor. Vamos descrever a criação da mulher, como foi. E o terceiro, apontar a missão da mulher. Assim como vimos na lição anterior, a missão do homem, a mulher também tem uma missão. Tá legal? Aí ao longo da aula nós vamos comentar passo a passo. Eu queria estar nesse momento fazendo a leitura bíblica em classe. Não tem objetivo de alongar muito esse vídeo, tá legal? Várias coisas comentamos no primeiro vídeo. Então o objetivo desse vídeo é ser um pouquinho mais direto, mas ao mesmo tempo quero trazer uma aula completa. Então mesmo você que está impedido de ter uma revista, você vai conseguir acompanhar e ter um entendimento completo do que está aqui na lição. Mas por favor, você que pode, adquira a revista e acompanha. Tá legal? Diz assim a palavra de Deus: leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente,
Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então nós vemos aqui nessa leitura bíblica em classe como que foi a criação da mulher, da onde a mulher foi tirada, a quem a mulher foi entregue, qual é o papel da mulher. Já podemos ver isso dentro dessa leitura qual fizemos, mas ao longo da lição estaremos detalhando cada um desses pontos. Antes da introdução, tem uma nota aqui na revista do professor, é até uma orientação de como começar a aula. Eu gostaria até de estar lendo com você, vou estar disponibilizando aqui na tela também, que eu acho bem relevante. E fala assim: a palavra de Deus revela que tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis ao reino de Deus. Isso foi perfeitamente demonstrado no ministério de Jesus, bem como nos dois apóstolos. A quantidade de mulheres que acompanhavam e atuavam de forma protagonista no ministério de Jesus é imensa. Aqui temos três referências. Essas referências aqui vão nos falar acerca de Isabel, foi a mãe de João Batista. Vamos falar acerca de Maria, que foi agraciada por Deus, foi a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar também aqui acerca da viúva de Naim. Não estarei lendo aqui essas referências, mas depois você medita. Mas essas mulheres foram protagonistas na época delas, e elas fizeram a diferença como mulher. E desde já, quero deixar já aqui também reforçar o que já foi lido aqui, que está escrito na revista. Não tem diferença, irmão, aos olhos de Deus. A mulher não foi improviso, a mulher já fazia parte do plano do Senhor. Vamos estar falando sobre isso aqui ao longo da aula, mas desde já eu destaco. Assim como Deus criou o homem com um propósito específico, a mulher também tem a sua função e tem o seu papel também. Tem um propósito específico pelo Senhor. Ao longo da lição eu creio que a gente vai conseguir esclarecer legal isso aí, tá bom? Vamos lá. Sem Jesus, as mulheres não seriam emancipadas ao longo dos séculos, pois isso só foi possível por causa do enaltecimento de Cristo em relação a elas. Então vale destacar, a partir de Jesus nós vemos realmente a figura da mulher ao longo da história. Ela toma um papel e um rumo diferente. E vamos ver quem que começa todo esse movimento. Esse movimento aqui, como destacado aqui, ele se dá através de Jesus. A partir de Jesus, o enaltecimento da mulher acontece. Embora, se você pegar o Antigo Testamento, você vai observar que em alguns casos tem algumas mulheres também protagonistas, tem mulheres que foram usadas pelo Senhor na Antiga Aliança, mas a partir de Jesus que o enaltecimento, aqui ele destaca como emancipação, acontece, tá bom? Então vamos lá. É marcante a diferença da condição da mulher em países que foram influenciados pelo cristianismo, dos que não foram. Nesse sentido, o ministério de Jesus foi revolucionário para a condição da mulher no mundo. Isso aí é um fato, eu creio que é indiscutível. É só você observar, observe os países cristãos, os países que tiveram a influência do cristianismo, como destacado aqui na revista.
olha como são as mulheres e olha para os países que ainda não foram influenciados pelo cristianismo ou que o cristianismo não tem força. Podemos observar que o papel é bem diferente, não é verdade? Vamos lá. Introdução. Nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar. Por que diferencial? Porque a mulher, em termos de igualdade para com Deus, de importância, ela é tão importante para Deus quanto o homem, mas é diferente. Nós vamos entender, vamos observar dentro das Escrituras que o Senhor confiou algumas tarefas, que o Senhor confiou uma missão específica às mulheres, como Ele confiou aos homens. Vamos lá. Uma bênção indispensável à criação divina. Isso aí não tem que discutir. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Então a mulher, vamos ver ao longo da lição, ela foi feita por Deus para ser uma companheira, para ser uma companhia ao estar ao lado de Adão, para governar juntamente com Adão, para ser o que? Uma companhia idônea e sábia. E bem sabemos que a mulher, é só observar o que nossa vida no dia a dia de hoje, tem coisas, irmão, que o homem às vezes ele vamos dizer assim, se destaca, e tem coisas que as mulheres se destacam. Não tem como a gente querer negar isso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, trabalhos braçais, por exemplo. Embora tem muitas mulheres hoje que trabalham de igual para igual com o homem, mas fisicamente falando, a própria estrutura do homem, física, é diferente da mulher. E a mulher, por outro lado, como sabemos e observamos, é só observar o que está à nossa volta. Ela já tem muito mais cuidado com certas coisas que o homem às vezes não tem. Não é verdade? Mas vamos ao longo da lição falar um pouquinho mais sobre isso. Estamos aqui na introdução. Vamos lá. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Ambos iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Então não tem diferença. Fica claro aqui na palavra do Senhor. Adão ele não era superior a Eva, mas ele tinha uma missão diferente da de Eva. Mas Eva, por sua vez, tinha também a sua missão. Todavia, foi o homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja, mas para que a missão do esposo e do pastor seja bem sucedida, a participação de uma mulher virtuosa, cheia do Espírito Santo, é imprescindível. Isso aqui é só a introdução. Então Deus criou o homem, foi a primeira aula. Se você não assistiu, volta lá no primeiro vídeo, participa, assista lá a primeira aula. E aqui nós vamos falar agora da mulher, vamos falar da missão da mulher. Item 1. A mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Então vamos ver que diferente também dos animais, diferente também do próprio Deus criar diretamente, o Senhor fez algo diferente aqui acerca da mulher. Adão, como vimos, foi criado do pó da terra. Já por sua vez a mulher foi criada a partir de Adão. Tudo que Deus faz, irmão, tem um propósito. Nada é por acaso. Mas já destaco a partir daqui o seguinte: Deus tira Eva, Deus cria a mulher a partir de Adão. Por quê? Porque o Senhor queria que a mulher estivesse ao lado do homem, ao lado de Adão. Deus não tirou da sola dos pés para que a mulher ficasse debaixo do homem ou subjugada, como muitos às vezes estão tentando fazer. A mulher, irmão, ela não foi feita para ficar abaixo do homem. Ela foi feita para estar ao lado do homem. Por isso foi tirada do lado.
foi tirado da costela. A costela é parte do lado, não é verdade? Então o Senhor já mostra a partir daqui que ele queria a mulher ao lado do homem. Vamos lá. Item 1. A mulher já estava nos planos de Deus. Quando no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Aqui temos uma referência, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que lemos também na primeira lição, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui quando o Senhor fala, façamos o homem, pode ter certeza que Deus já sabia da criação da mulher. Por quê? Porque nós servimos a um Deus onisciente, ou seja, Ele sabe tudo, Ele sabe de toda a história, e Ele já sabia da necessidade da mulher. Então quando Deus faz o homem, pode ter certeza que no plano de Deus, a mulher também, ela já estava prevista. Continuando, item 2, a decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular do amor e da bondade de Deus Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como o filho amado e querido de Deus. Lucas 3,38, lemos na semana passada, ele vai trazer lá a genealogia lá de uma linhagem, e quando chega em Adão, ele vai falar o quê? E Adão de Deus, ou seja, Adão não teve pai humano, Adão foi criado pelo próprio Deus. Depois você leia. Continuando, ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então aqui o Senhor está falando da criação da mulher, da criação de Eva. Vamos lá. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada. O que é isso? Estava presente lá Pai, Filho e Espírito Santo. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo, agora na primeira pessoa do singular, no tempo presente, far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. Aqui traz uma referência em Mateus capítulo 6, versículo 32, que nos diz assim: porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então Deus, irmão, já diz na palavra dele que ele sabe o que o homem precisa. E Deus já sabia que o homem ia precisar da mulher. É isso que ele está dizendo aqui nessa palavra. Item 3, a mulher, uma pessoa necessária. Acho que não precisa nem falar muito sobre isso, né? Não há dúvida quanto a isso. Mas vamos lá, olha o que diz a revista. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Aqui tem uma referência em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12, que nos diz assim: porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. É isso que precisamos ter em mente. Não é para existir, irmãos, diferença entre homem e mulher no reino do Senhor. Não é para ter diferença. E precisamos ter em mente que não é questão de superioridade. Tudo provém de Deus. Porém, o homem tem um papel na criação e a mulher tem outro. Mas como diz na palavra do Senhor, ambos, tudo vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia
e perfeita completude. O que quer dizer isso? Um completa o outro. A mulher foi feita para o homem e, por outro lado, o homem para a mulher. E um com o outro se completa. Não é verdade? O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Depois você leia, ele vai relatar o amor lá de Salomão pela Sulamita. É uma declaração linda, irmão, que faz menção em relação ao amor de Deus para com a igreja. Em outro vídeo podemos falar acerca disso, mas se você não leu o livro de Cantares, leia que você vai entender o que está sendo citado aqui. Então vamos lá, síntese do tópico 1. A criação da mulher não foi um ato improvisado de Deus, mas planejado desde o início. Assim como tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz é planejado, é organizado, porque Deus ele conhece passado, presente e futuro. E sabendo o Senhor do nosso futuro, então ele planeja desde o início tudo que ia ser feito. E se falando aqui da criação da mulher, foi dessa forma. Vamos lá. Item 2. A criação da mulher. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Isso aqui é fato. O homem foi feito do pó da terra, o Senhor lhe fez lá o boneco de barro e soprou das narizes do homem o fôlego da vida. Já na criação da mulher, o que o Senhor faz? Ele realiza o primeiro procedimento cirúrgico da história da humanidade. O que ele faz? Ele vai lá e remove de Adão uma costela. E a partir da costela de Adão foi feito a primeira mulher, Eva. A primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador também, cirurgião, coloca Adão para dormir. E assim o homem adormece profundamente. Foi assim que aconteceu. Está registrado lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 21, que nos diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a sua carne em seu lugar. Então foi dessa forma que o Senhor criou a mulher. Ele foi lá em Adão e removeu uma de suas costelas. A primeira cirurgia. Estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne. Então aqui foi o primeiro procedimento cirúrgico, em detalhe, foi o texto que acabamos de ler, Gênesis 2:21. A cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita. Nosso Deus é maravilhoso, tudo que Ele faz é perfeito. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. Nós temos uma referência também em Salmos 103, versículo 14. O Filho também é um perfeito cirurgião. Aí temos aqui um exemplo aqui citado em Lucas, capítulo 22, versículo 50 e versículo 51. Mas que trabalho foi esse? A Bíblia fala que quando Jesus estava para ser levado pelos soldados romanos, veio um dos guardas para levar Jesus, e Pedro, o que ele faz? Ele pega a espada, vai na orelha desse soldado, a qual a Bíblia destaca o nome dele. O nome dele é Malco, e corta-lhe a orelha. Aí o que Jesus faz? Pega a orelha desse homem, desse soldado romano, e coloca no lugar. Ali também vemos uma cirurgia e um procedimento cirúrgico do Filho. E quem é o Filho? Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. E o item 3, para fecharmos o tópico 2. A primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Como já citamos,
Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica, trata-se de um relato histórico, real e confiável. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o que aconteceu lá no Jardim do Éden foi algo real. Aqui não estamos falando de mitologia, isso aqui não é um conto de fada, não é uma historinha, isso foi algo real, foi algo que aconteceu. E segundo a palavra de Deus, foi aonde começou a vida, lá no Jardim do Éden. O homem do pó da terra e a mulher, como estamos aqui estudando, a partir da costela de Adão, o primeiro homem. Observemos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Deus sabe exatamente o que ele faz. Deus sabe exatamente qual era o material necessário. E Deus tirou da costela. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes criou-a como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão no mundo. Então Eva sabia qual era a missão dela. Eva não foi um clone de Adão. Eva, ela tinha suas características, ela tinha também as suas responsabilidades. O homem, como temos visto aí nos últimos anos, tem tentado fazer a criação de clones, tem tentado clonar animais, mas como temos visto aí, as experiências não têm dado certo. Por quê? Porque o homem, ele não é igual a Deus. Por exemplo, quando se coleta um material genético para se reproduzir, estou trazendo aqui de forma bem simples o processo de clonagem, o que eles fazem? A partir de células tronco adulta, o que o homem quer fazer? O homem quer começar uma outra vida. Só que até essa vida, seja por animais, como fizeram com uma experiência aí, a mais conhecida da ovelha Dolly, ela se dá a partir de quê? De um material genético, a partir das células tronco, de quê? De um animal adulto. Só que quando se cria um ser novo, um ser recém-nascido, a partir de um material de um ser adulto, isso dá problema. Que é onde o homem está tentando entrar, está tentando fazer isso. Só que o homem não consegue, irmão. E tu, como já falamos na lição número 1, o homem tem várias ideias, tem várias invenções, mas o único que pode criar as coisas a partir do nada é Deus. Mesmo as criações do homem, tudo, as invenções, tudo que o homem tem feito, as descobertas, se dá a partir de algo que já existe. Síntese do tópico 2. A formação da mulher envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico e a inauguração da engenharia genética. Então nós já vemos por aqui nessa síntese que foi um processo, como já dito aí no tópico, bem mais complexo que o do homem. Então a formação da mulher deu trabalho, se podemos dizer assim, né? Deus, ele teve um trabalho mais complexo do que o do homem na formação da mulher. Legal? Vamos lá. Item 3. A missão da mulher. Aqui tem um destaque de 3 missões. A missão de esposa, a missão de mãe e a missão como súdita do reino de Deus. Vamos ver aqui o que diz na revista. A missão de esposa. Qual gentil e solícito pai o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la compôs este poema: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então aqui nós vemos quem foi o primeiro poeta humano. O nome dele foi Adão. Encontramos aqui o primeiro poema que foi composto pelo homem. E também encontramos o termo da palavra varoa, que é muito utilizada nas comunidades evangélicas, nas igrejas, de um modo geral. Mas talvez as pessoas mais novas, já recebi algumas perguntas assim: pastor, de onde que veio essa palavra varoa? Porque fora do meio evangélico, pelo menos que eu saiba, não é muito utilizado. Mas vem da palavra de Deus.
Aqui nós vemos, foi como Adão chamou Eva, depois que ela foi formada a partir da sua costela. Então passou a ser chamada de varô. E até hoje a gente utiliza, é muito comum na igreja ser chamado varô, varão, por causa da palavra de Deus. É daí que vem esses termos. Tá legal? Vamos lá. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios, oportunos. Isso aqui é muito importante. Então nós vemos aqui que dentro da casa, como esposa, olha aqui a missão da mulher. Ajudará o esposo com conselhos sábios e oportunos. E tem respaldo bíblico para isso. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela faz o quê? Ela santifica, ela edifica o teu lar. Então, até na hora de conselhos, o conselho também tem que ser oportuno, sábio. Deixa um conselho aí para as mulheres. Todo mundo tem seus momentos. O homem, de um modo geral, o seu temperamento, chega uma hora quando o homem está esgotado, o homem muitas vezes não presta atenção, posso falar como um homem, às vezes no que a mulher está falando, e às vezes a mulher tem uma dica fora de série, um conselho que realmente é preciso, mas às vezes, por não ser o momento oportuno, acaba não sendo ouvido. Então deixo duas dicas aqui, uma para a mulher, então traga os conselhos no momento oportuno, e o homem, marido, esposo, para ouvir a tua esposa, porque ela foi incumbida para isso, para ajudar. Tá bom, mulher? Então não deixa o teu lar embora. Se você vê que alguma coisa está indo pelo caminho errado, é seu papel como mulher de Deus, como serva do Senhor, edificar a tua casa. Então fala assim, leva conselho para o seu esposo, tá bom? Cuida da tua família. E se precisar falar, fala. Mas a única observação que eu deixo é, fala, como diz aqui, em momentos oportunos. Vamos lá. Com as suas orações, principalmente, não deixe de orar pela tua casa, pelo teu esposo, pela tua família. A oração, é até jargão, é a chave da vitória, mas é verdade, irmão. Tem referência bíblica acerca disso. Nunca deixa de orar, tá bom? Vamos lá. E com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Então, o gerenciamento da casa, ela é feita realmente pela mulher. Dá uma olhadinha lá em Provérbios 31, que você vai entender o que a gente está dizendo, tá bom? A Bíblia, vamos falar um pouquinho mais adiante, estabeleceu o homem como cabeça da casa, mas a mulher, ela está ali para ajudar o esposo. Então ela tem um papel ali fundamental nesse processo que aqui está sendo destacado como gerenciamento, mas se podemos dizer assim, de ajudar, de zelar, de cuidar, como diz a palavra, edificar a tua casa. Vamos lá. Ela é a grande economista do lar, verdade. Mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos, como está lá em Provérbios 14:1, tá bom? Como diz a palavra de Deus, seja sábias e idôneas. Então essa é a missão como esposa. Vamos lá, como mãe. A missão de mãe em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Então agora fica aqui uma dica para os esposos. O esposo apoia a tua esposa. Cuidado, tem muitos conflitos domésticos que às vezes surgem, que a mãe vai lá, fala uma coisa, aí vem o pai muitas vezes e contradiz o que a mãe está falando, não valida a autoridade dela como mãe, como autoridade também junto com o esposo dentro da casa. Então tem que ser o quê? Tem que ser junto, é um ajudar o outro. Dá uma lida aí em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai. Então a Bíblia fala para ouvir a instrução do pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Então os filhos devem ouvir os ensinamentos da mãe. Não deve deixar. Então fala de instrução do pai e o ensinamento da mãe. Então quem que está ensinando aqui? Quem que é a pessoa que é indicada na palavra aqui para ensinar? A mãe. Mas o pai, mais uma vez, ele tem responsabilidade com seus filhos.
E é papel dos dois, ambos, educar o quê? Os seus filhos no caminho do Senhor. Continuando a leitura. Na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, respectivamente, avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação de filhos. Aí aqui tem referência aqui em 2 Timóteo 2:5. Então elas se tornaram referências na época delas. Quero falar para você que me ouve nesse dia, seja também uma referência na tua época, seja uma referência como mãe, como ensinadora, como serva do Senhor. E eu falo para você, estamos precisando de exemplos. Temos muito mau exemplo por aí, mas temos bons exemplos também. Então naquela época tinha essas duas mulheres, Lloyd e Eunice, que eram exemplos. Seja exemplo também como mãe, como educadora, tá bom? Vamos lá. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Então, se o Timóteo não tivesse sido orientado por Eunice, orientado por Lloyd, como diz aqui, provavelmente Timóteo não seria quem era. Então, a educação, ela vai dizer muito a respeito da formação do caráter da pessoa, de quem a pessoa vai se tornar. Então, cuide, zele pelos seus filhos, zele, cuide, orienta, porque enquanto você orienta ele, pode ter certeza, vai evitar problema lá na frente. Isso alegra o coração do Senhor e também pode ter certeza que vai contribuir também para você receber lá uma pedra preciosa, se podemos dizer assim, ou um galardão no reino dos céus. Por ser o quê? Por ser exemplo de uma mãe fiel. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Atos 16:1 vai falar sobre isso. Diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai grego. Então o pai era grego, mas a sua mãe era o quê? Crente. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui judia, mas judia crente. Por quê? Porque nem todas as judias eram cristãs, mas essa aqui era. E Timóteo foi o quê? Foi instruído por ela. Então instrua seus filhos. A Bíblia cita lá em Provérbios também: instrui o seu filho no caminho que deve andar, e quando chegar à maior idade, não se desviará dele. E instruir o filho no caminho do Senhor vai muito além de levar e carregar para a igreja. É sentar, orar, abrir a Bíblia, ler junto, ensinar a amar as coisas do Senhor. Tá bom? Vamos fazer isso em nome de Jesus. 3. A missão como súdita do reino de Deus. Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Eu vou até além aqui. Tem mulheres que dão um banho nos seus maridos. E eu faço até uma observação. O que seria, irmão, hoje, das igrejas hoje sem as mulheres? Sem o ministério lá feminino, sem o apoio das mulheres nas obras. Tem muitos homens, posso falar com propriedade de causa, que não quer nada fora do Brasil. E as mulheres têm se tornado mais do que nunca referência dentro da obra do Senhor. Tá bom? Então pega firme. Se você está mais avançada na fé, ajuda lá teu esposo, ora por ele, caminhe com ele. Hoje tem muitas servas de Deus, cujos seus maridos não são servos de Deus. Então, se você é serva do Senhor, como diz a palavra, o teu esposo, ele consiste, ele aceita conviver com você, ora por ele, persevera, que através da tua perseverança, das tuas orações, o Senhor vai alcançar ele também. Tá legal? Não desista do teu esposo. Haja vista o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Aqui tem uma referência em Atos
18, 26, que diz assim: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Ele já estava falando dentro da sinagoga ousadamente. Mas olha o que acontece. Priscila e Áquila leva Apolo consigo e faz, sabe o quê? Ele declara mais precisamente. Então, agora vai uma dica para os homens: não seja soberbo, ouça a mulher. Não é porque você é homem que você sabe mais. Esteja pronto para ouvir. Muitas coisas vamos aprender com as mulheres. Tem coisas que Deus vai revelar para as mulheres que não revela para o homem. Então é por isso que não tem maior e menor no reino de Deus. Você tem pessoas com posições diferentes, mas como dito no primeiro tópico, eles são o quê? Um completa o outro. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 3. Deus criou a mulher para cumprir a missão de mãe, de esposa e de súdita no reino de Deus. Então vamos lá, em poucas palavras, a mulher, ela tem que ter em mente que ela tem responsabilidade. Ela tem como missão ser mãe, então ela precisa ser referência como mãe, ela precisa ser uma referência como esposa, tá? Seja uma esposa que realmente o seu esposo possa contar contigo, seja uma esposa de Deus, uma esposa de oração, como já exposto aqui. E não esqueça, é súdita do reino de Deus. Então são 3 âmbitos. Existem 3, tem responsabilidade aqui em 3 grandes esferas. Como mãe, como esposa e como súdita do reino de Deus. Conclusão: o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade, não é verdade? Então podemos entender aqui já na conclusão, podemos concluir o quê? Que um precisa do outro, um completa o outro. Sozinhos, isolados, tendem a desaparecer, porque até para poder ter a procriação e a espécie se preservar, é preciso dos dois. Então Deus faz tudo certinho. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e um completa o outro. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, a semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor, como está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vamos ler, está escrito assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Então sempre deve se cumprir a sua tarefa, aqui falando aqui como mulher, falando como mãe, mas sempre de acordo com a palavra do Senhor, tá bom? A mulher, aqui o comentarista da revista falando, enfatizo, deve ser vista e tratada como co-herdeira da vida eterna, como está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha o que diz a palavra de Deus, que a mulher, ela é o vaso mais fraco, e que o marido deve fazer o quê? Por sua vez, deve dar honra. Por que deve dar honra? Porque a mulher foi instituída para estar do seu lado. Tá bom? Então eu quero concluir essa lição, a lição número 2, falando o seguinte: Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então Ele fez o homem para governar
e Ele fez a mulher para estar ao seu lado, como tua companheira, para auxiliar em tudo. Então, um depende do outro. O homem sem a mulher, ele vai ter problema na tua administração, e a mulher também, por sua vez, sem o homem, ela vai ter complicações. Então, um completa o outro. Que Deus assim possa estar te abençoando. Se for possível, vá à igreja no próximo domingo, assista essa aula também presencialmente. Se quiser estar conosco, estaremos lá na rua Olívia Lopes, número 82, no Arsenal. Tá bom? Que Deus assim te abençoe. Fica na paz.